sobre louvor e adoração, tá? Isso, ok. Beleza. Então vamos lá. Vamos abrir todo mundo em João capítulo 4. Verso 23. Esse texto é aquele texto. Mas você está ouvindo nós, Bruna? Se sim, dá pra gente continuar. Não ouve nada. Eita. E agora, hein? Tira o fone. Beleza. Esse texto de João, capítulo 4, é aquele texto famoso de Jesus conversando com a mulher samaritana, né? Não sei como ajudar a Bruna, gente. Ela não tá conseguindo ouvir a gente. É o texto da mulher samaritana. Jesus estava andando lá com seus discípulos, caminhando. Ele fala aos seus discípulos: vão comprar alguma coisa ali para eu comer, que eu tenho um negócio para fazer ali. E aí ele se encontra com essa mulher, e os samaritanos eram inimigos dos judeus, né? Então, conversar com um samaritano pegava mal para uma pessoa que estudava a Bíblia, a lei, né? Melhor dizendo. Pegava mal para uma pessoa que era um mestre da lei, né? Um fariseu, uma pessoa desse tipo aí. E não contente, ainda era uma mulher samaritana, né? Pior ainda. Fora a questão da religião, ainda tinha a questão de ser uma mulher, né? Que é um problema. Consegui, aí, boa noite, desculpa o atraso. Boa noite. Aprendi agora. Very good. A gente estava esperando você para orar, mas aí a gente precisou orar a gente mesmo. Mas aí... É nóis. E aí, Jesus começa a conversar com essa mulher samaritana. E Jesus vai falar para ela: viu, querida, pega um pouquinho de água para mim. Mas eu quero... Você sabe que eu tenho aquela água que quando você beber, você nunca mais vai ter sede. Ela não estava entendendo o que ele estava falando. E ela fala assim: mas como assim? Eu sei que o pessoal estava falando aí de um Messias aí, de um ungido, né? Messias e Cristo são sinônimos. E aí, mano? Messias e Cristo são sinônimos, né? Messias a palavra significa ungido, né? Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Messias é ungido, é a palavra hebreia ou hebraica para ungido. E Cristo é a palavra Messias no grego, né? Então, Jesus Cristo é o ungido. E aí, essa mulher não está entendendo muito bem o que Jesus está falando com ela. E ela fala assim: mas, viu, esse negócio aí que você está falando de água, de não sei o quê, fala uma coisa para mim. O pessoal lá, antigamente, ia ali no monte orar, né? Onde tinha o tabernáculo e tal. Depois construíram ali em Jerusalém o templo, né? O templo de Salomão foi destruído, depois reconstruíram outro templo ali. Então, na época que Jesus veio, as pessoas iam uma vez por ano, peregrinavam lá para Jerusalém para fazer as suas obrigações religiosas, né? E aí, os samaritanos que não seguiam essa tradição, mas ela sabia disso, e ela falou para Jesus: como é que é esse negócio aí, né? Como assim adoração? Uns adoram no monte, outros adoram no templo, né? E aí, Jesus? E aí ele fala aqui do verso 23, que eu quero ler com vocês. João 4, 23. Mas vem a hora, e eis que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Antes, deixa eu falar uma coisa engraçada. A mulher falou, não estava entendendo muito o que Jesus estava falando, e Jesus vai e revela que ela já está casada não sei quantas vezes e tal. Daí a mulher fala, ai, vejo que és profeta, porque revelou toda a vida dela errada que ela tinha. Aí ela começou a falar, pô, esse cara aí não é qualquer um, né? Vamos ouvir o que ele está falando. Mas eu queria começar com vocês pensando, porque a gente vai falar sobre louvor e adoração, né? E a gente sempre começa entendendo o porquê que é importante a gente estudar isso, né? A gente estuda a fé porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente vai estudar louvor e adoração porque a Bíblia diz aqui que o Pai procura adoradores. E não são qualquer adorador. Ele está procurando verdadeiros adoradores. E se ele está procurando verdadeiros adoradores é porque tem falsos adoradores. Aqueles que aparentam ser uma coisa, mas de fato não são. E o que ele está chamando aqui de verdadeiros adoradores são aqueles que adoram não no templo, não no monte, trazendo para a nossa realidade, não na vigília, não no culto, mas em espírito. Se o Pai, aí o verso 24 vai dizer, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, olha que louco isso, né? Deus está procurando adoradores, porque existem falsos adoradores, e quando ele encontra um adorador, será que ele fica feliz, gente? Porque se você está procurando uma coisa lá na época que você não era crente, que você pedia lá passar um longuinho, e aí você achava aquela coisa, você ficava alegre, não é? Se você está indo numa loja porque você quer comprar uma bota nova, e agora ninguém vai comprar bota nenhuma, nós vamos comprar tudo fundo imobiliário, nós vamos aprender a investir, né? Mas você está lá procurando alguma coisa e você encontra aquilo que você foi procurar, você se alegra, né? Então, por que a gente vai estudar o que é louvor, o que é adoração, o que é o verdadeiro louvor, o que é o verdadeiro adorador? Porque o Pai está procurando por essas pessoas e ele se alegra em encontrá-las. E eis que ele nos encontrará passando seus olhos pela terra e vai um dia olhar para nós e falar, aqui, o pessoalzinho que eu estava procurando aqui, ó, os adoradores. Espero que seja dessa forma. Espero que depois dessa matéria ele possa nos encontrar como verdadeiros adoradores. Amém? Beleza. Então, vamos começar definindo a palavra louvor. O que é louvor, gente, na opinião de vocês? Podem abrir o microfone aí e dizer. O que é louvor? Alguém arrisca? Não, né? Louvar. Eu acho, a gente pensa louvor e adoração. A gente pensa louvor e adoração é uma palavra só, né? A gente pensa. A gente fala louvor. E a gente adorar a Deus, né? Prestar culto, honrar, dizer palavras de adoração para Ele, mas a palavra em si, o que é? Fala aí, Igor. Boa, Mão, aí você falou certo, né? Você falou dizer palavras, né, que honrem, né, que exaltem. Então, louvar é elogiar, né? Quando você tira 10 numa prova, você responde todas as respostas, você tira 10. Mas aí se você faz além do pedido, e você explica, e você, né, vai além, você tira 10 com louvor, né? É um elogio, é um 10 com elogio em cima. Então, louvar a Deus é elogiar. Lembrei da mulher. Como é? Que cortou? Fala de novo. Lembrei da mulher de Provérbios agora. Para ser louvada, né? De Provérbios a mulher 30? De Provérbios. Ela disse, né? Essa será louvada. E aí, mas é interessante a gente, exatamente isso que eu queria falar, que a gente acha que louvor e adoração é a mesma coisa, e a gente acha que louvor é música rápida e adoração é música lenta, né?
E, na verdade, nem louvor nem adoração tem nada a ver com música, necessariamente, né? Se louvar é elogiar, é honrar, então, quando eu falo bem da Bruna para a Ivy, eu estou louvando a Bruna, né? Quando eu falo bem do trabalho da Glau para a Celeste, eu estou louvando a Glau, né? Então, a gente pode expressar esse louvor com músicas, pode, mas não necessariamente a gente precisa expressar isso com música. E louvor também não é um momento do culto, tá, gente? Dentro da nossa liturgia pós-moderna de culto, existe um momento que a gente separou para louvar, né, para cantar e para adorar ao Senhor com músicas e com cânticos, e a gente chama aquele momento de louvor, né? E a gente chama as pessoas que integram aquele grupo de louvor, né? Como se isso fosse... Ô, Gu, posso fazer... Pode? Deixa eu te perguntar. Então, o louvor, já que a gente pode louvar outra pessoa, elogiar, você está louvando ela. Então, o louvor ainda pode ser para pessoas, agora a adoração, não, né? Não, pode o também. O louvor pode ser dividido. Tanto o louvor quanto a adoração pode ser para pessoas, mas a gente vai para a adoração mais para o final, e aí, se não ficar claro, você volta com essa pergunta, tá? Tá bom. Beleza. Então, gente, não é um momento do culto, não é música rápida, e adoração não é música lenta, e nem necessariamente tem a ver com música, né? E nem é alguma coisa restrita a um grupo de pessoas, né? Então, a gente acha que o grupo de louvor ou o grupo de adoração, a gente achava que o grupo de adoração era a expressão corporal, né? As meninas que dançavam era o grupo de adoração. Não, louvor e adoração é uma coisa do Filho. Todos nós somos a equipe de louvor. Todos nós somos o grupo de louvor e o grupo de adoração. Então, entendido que não é louvor e adoração, vamos entender agora o que é louvor. Primeiro, para depois a gente ir para adoração. Então, eu vou distribuir umas leituras aqui, tá bom? Glau, abre para mim Efésios capítulo 1, verso 12. Ive, abre para mim João capítulo 15. Bruna, abre para mim Filipenses capítulo 1, versos de 9 a 12. Depois, Glaucio, fica já com Efésios aberto, que tem mais um texto para você ler. E você abre Lucas 6, 43 a 45. E quem está com o João 15 também não fecha não, que vai ter mais textos para ler de João. Vamos lá, pode ler, Glau, Efésios 1, 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Obrigado. Então está dizendo que nós sejamos e não estaremos e nem alguma coisa que indicasse uma coisa transitória ou passageira. É alguma coisa que tem a ver com o estado, que não é um estado, é algo de ser, para que a gente seja, para que a gente se torne, para que isso seja um modo de vida, um estilo de viver. Lê para mim de novo o final. O louvor da sua glória, não é isso? Sejamos para o louvor da sua glória. Beleza, então existe uma glória em Deus. Deus, ele é cheio da sua glória. O que é glória? É aquilo que a gente olha e fala, uau, como pode um Deus ser tão grande, um Deus ser tão bom? Né? Tudo que chama a atenção de nós, assim, que a gente fala, uau, é a glória de Deus, né? E a Bíblia diz que a gente deve ser, não estar, não é algo passageiro, que a gente deve ser algo que louva, ou sermos pessoas, alguém que louva a glória de Deus. Que as pessoas olhem para nós e vejam, caramba, olha como Deus é massa. Olha a vida dessa pessoa. Olha o trabalho que essa pessoa faz. Olha que excelência.
Cara, olha o jeito que essa pessoa tratou aquela outra pessoa. Quando a gente vive uma vida que glorifica o Senhor, e aí tem muito pouco a ver com cantar, porque a gente vive uma vida 24/7, né? E a gente canta por 1 hora, uma vez por semana, num culto público. Então tem muito mais a ver com o que você é no seu dia a dia, no trabalho que você desenvolve, do que propriamente no momento em que você está lá prestando culto com sua boca, com a sua voz. Então, a gente deve ser alguém que louva a glória de Deus. Fala de algo contínuo, algo que você é e não que você está. Vamos entender um pouco mais sobre isso. João, capítulo 15, verso 8, Bruna. Não é você não? É Ive? Ive. João 15, 8. Viviane. Vou ler eu, então. João capítulo 15, verso 8 diz assim: Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, a gente acabou de ler em Efésios capítulo 1, que a gente deve ser, né, uma forma de vida que louve a glória de Deus. E agora, o capítulo 15 de João vai dizer que essa glória dele, ela é louvada, Deus é glorificado através de mim e de você quando a gente dá fruto. Aí o verso 16 desse mesmo capítulo vai dizer o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então, ó, não vou entrar aqui na questão de predestinação, né? Eu vos escolhi, mas ele nos designa aquele que ele chama de seu filho, e todos que acreditam que Jesus é o Filho de Deus passam a ter esse poder de serem filhos dele, e a todos esses Deus entrega uma incumbência, que é dê fruto. Você é recrutado pelo Senhor para dar fruto, porque árvore que não dá fruto, o Pai poda, vai dizer no começo desse capítulo. E quando a gente dá fruto, a gente glorifica o Pai. Beleza, Gustavo, mas o que é esse dar fruto? Leia aí para nós, Bruno. Filipenses 1, de 19. Filipenses 1, de 9 a 12. Vamos lá. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Amém. Então ele fala aí, gente, de um fruto de justiça. Algo que vai glorificar o Senhor. A gente estudou na última matéria, não, na penúltima matéria, várias características desse fruto de justiça, né? Eles estão lá em Efésios, se não me engano, uma lista que vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais. A atuação do fruto do Espírito que a gente está estudando do capítulo 5 de Gálatas, que é manifestada pelo próprio Espírito. Quando isso encontra o nosso coração, automaticamente a gente produz frutos. A gente produz frutos de justiça, e esses frutos louvam a Deus. Então perceba que tem muito pouco a ver com o que eu canto na igreja em 1 hora de louvor por semana, e tem muito mais a ver com a forma que eu vivo a minha vida.
que eu faço o meu trabalho, que eu cuido das minhas coisas, que eu escolho as minhas roupas, que eu faço o meu café da manhã, que eu brigo ou não no trânsito. Tem muito mais a ver com isso do que com o momento de louvor. Então, veja, todo o texto, todo o capítulo de João, capítulo 15, o capítulo todo de João 15, ele vai mostrar para nós uma alusão em que Deus é o agricultor, e isso está no primeiro verso do capítulo. Cristo é a videira, nós somos os ramos, e aí existem ainda os frutos. Então, olha como é que é o negócio. O Pai está no controle. Por causa de Cristo, a gente acessa a graça de Deus, que é a seiva que vem do Pai, através de Cristo para nós. A gente é os braços, as pernas e a boca de Deus, porque Deus não pode fazer mais nada nessa terra a não ser por meio de mim e de você. Eu e você somos os braços, as pernas, a boca, a capacidade dele de amar pessoas, a capacidade dele de honrar pessoas, a capacidade dele de investir na vida de pessoas, a capacidade dele de suprir o pobre. Isso está na nossa mão, porque nós somos os ramos. Você já viu algum galho? Você já viu algum caule? Como é que ele chama aqui? É que ele dá o exemplo da videira. Mas você já viu alguma fruta que nasce do caule sem um ramo? Eu nunca vi. Eu nunca vi alguma coisa que ligue na parte principal. Não existe. Então, sem a gente, Deus não pode fazer nada. E eu não estou falando sem eu e você, porque se eu e você não respondermos ao que Deus tem, que ele pede para nós, ele vai levantar outros. Os planos dele não são frustrados. E aí eu me lembro de uma vez que o Douglas falou assim. Ele falou, eu estava numa fila e eu senti muito forte no meu espírito. Fala de Jesus para esse cara na fila. E aí ele falou, cara, eu fiquei achando que não era de Deus, que era minha cabeça, tal, não sei o que, e eu não fui. Passado algum tempo, uma outra pessoa veio e começou a falar de Jesus para ele, na cara dele, assim. E o que ele entendeu é, Deus vai cumprir os planos dele. Sorte a minha, se for através da minha vida. Porque que bom, que ótimo, que gostoso poder fazer parte disso. Que gostoso poder ser esse ramo que vai conectar o amor de Deus à pessoa que está precisando, ao pobre que não tem comida, ao morador de rua que não tem abrigo, que não tem cobertor, etc. Obrigado, porque a gente tem a possibilidade de ser o que conecta Deus às pessoas. E aí, esses frutos são os atos que a gente faz. Através de nós, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz, são os atos. Esse é o fruto. Então, de novo, Deus está ali no controle por causa de Cristo. A gente acessa a graça de Deus, que é a capacidade de ser, ter e fazer o que eu não era capaz de ser, ter e fazer sozinho. Isso é a definição de graça. E por causa dessa graça, eu tenho o privilégio de mostrar Jesus para as pessoas através da minha vida e através dos meus atos. E isso rende louvor a Deus. Quando eu ajo dessa forma, como Jesus agiria aqui nessa terra, eu louvo, eu glorifico ao Senhor pelos meus atos. Isso é a forma genuína de louvar a Deus. É isso que a Bíblia nos fala. O Glaucio, você está com Efésios aí, né? Lê capítulo 2, verso 10, por favor. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Obrigado. Então veja, queridos, a Bíblia diz em 3 ou 4 lugares diferentes que existe um modo digno do Senhor de viver. Paulo fala aos Colossenses, Paulo fala aos Efésios, de obras que o Senhor preparou para que a gente andasse. E, se não me engano, Paulo também vai falar sobre viver à altura do nosso chamado, do nosso chamamento, em outras versões. Isso quer dizer que Deus espera que quando a gente nasça de novo,
existam evidências externas daquilo que aconteceu dentro de nós. Veja que quando os autores do Novo Testamento dizem sobre as obras da carne, por exemplo, de Gálatas 5, que a gente está estudando também, e outras vezes que eles falam comportamentos ruins, e eles falam, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. A gente já aprendeu que a questão não é fazer tais coisas. A questão é, quem faz tais coisas é porque não está conectado à videira, não foi enxertado à videira, não nasceu de novo, não, ou tem uma coisa errada, né? A gente já vai ler o texto de Lucas que fala sobre isso. Mas ainda sobre esse texto de Efésios, então, Paulo vai dizer aos Efésios que existe obras que Deus preparou para que a gente andasse nelas. Então, a gente está falando que a forma de glorificar a Deus é dando fruto e que esses frutos são obras, ações, atos que a gente tem, porque está ligado a Deus e a graça dele nos inunda e a gente pode fazer coisas que a gente nem sabia que era capaz de fazer. Agora, note essa palavra. No começo do verso ele fala, somos feitura. A Bíblia da Glau usa outra palavra, mas essa palavra em outras versões é feitura. Essa palavra, poema, é a palavra original no grego para essa palavra. Foi a que veio dar origem à palavra poema. E é claro que a gente não pode dizer que a gente foi feito poema, porque a palavra poema veio a ser poema muito depois. A gente sempre tem que tomar esse cuidado quando a gente analisa a Bíblia. Mas veja, é a mesma raiz, dizendo que não é uma coisa que aconteceu, assim, não é um Big Bang que Deus falou, vou dar uma explodida lá, vamos ver o que nasce. Não. Deus prepara cada um de nós, haja vista o capítulo 139 de Salmos, com uma série de características próprias em cada um de nós, para que cada um de nós tivesse a capacidade de produzir suas próprias obras, que ele preparou antes da fundação do mundo para que a gente andasse nelas. Mas a obra que eu vou fazer, exemplo, ensinando a palavra, a Bruna não pode fazer. A obra que a Bruna vai fazer dentro lá da igreja dela, das pessoas que ela conhece, dentro da família dela, a Celeste não pode fazer. Assim como as obras da Celeste, a Glau também não pode fazer. Cada um de nós foi colocado por Deus em um dado contexto, em um dado ambiente, em uma dada esfera, seja no trabalho, seja na família, seja numa igreja em que a gente foi plantado para desenvolver uma série de obras e frutos. E é a vontade do Senhor que a gente produza atos de justiça no nosso dia a dia. E isso louva a Deus. Isso engrandece e glorifica o nome dele e a glória dele. Amém? Agora vamos ver o que fala Lucas capítulo 6, versos 43 a 45. C. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Obrigado. Então, olha que profundo esse texto. Ele fala, uma árvore boa não pode gerar frutos maus. Uma árvore má só pode gerar frutos maus. Uma árvore boa só pode gerar frutos bons. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, veja, de que me adianta ir lá na igreja, levantar minhas mãos e cantar, Senhor, eu te exalto, você é tudo para mim, você é lindo, eu vivo para o Senhor, né? E um monte de música que a gente canta que é difícil pra caramba de viver, né? Tipo, tem uma música, como é que é aquela música? Não lembro agora, uma música tipo,
vou entregar, por exemplo, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro Tudo mão das entregarei. riquezas por ti, tudo entregarei. Será mesmo, velho, que você vai entregar? Melhor não cantar, não, velho. Que, veja, o que ele está falando aqui nesse texto? Quando eu tenho o meu coração cheio de Deus, quando o meu coração está alinhado com o Senhor, eu estou buscando a vontade do Senhor, naturalmente eu vou soltar pela minha boca coisas boas. E aí não é só o tempo que eu vou lá cantar, mas eu produzo coisas boas com a minha boca 100% do tempo, né? A gente sabe que a boca tem um poder incrível. Talvez vocês assistiram a aula de fé que fala especificamente sobre o poder da palavra dentro da fé. Mas o que ele vai dizer aqui é, cara, não tá certo, não é normal, não é possível uma pessoa que está enxertada na videira e nasceu de novo ficar produzindo maus frutos. Se essa pessoa está produzindo maus frutos, possivelmente ela não nasceu de novo. E a gente já discutiu aqui algumas vezes, né, que é assim, a Bíblia fala aqui para você julgar a árvore pelos seus frutos, né? A gente sabe que quando a gente nasce de novo, existe uma caminhada cristã, eu nunca paro de crescer em Deus, eu nunca paro de me desenvolver e de cada vez mais me parecer com Cristo. Eventualmente a gente vai pecar porque a gente é falho, a gente tem uma natureza que foi trocada, mas a semente ainda do pecado ainda está lá, desde Adão. Então a gente sabe que a gente vai errar, a gente sabe que não é fácil a gente andar certinho, mas a Bíblia diz que é possível. Gálatas capítulo 5 diz, ande pelo Espírito e jamais satisfarão as concupiscências da carne. Mas o que ele está tentando dizer aqui é, peraí, querido, se você está há anos na igreja, se você diz que gasta tempo com o Senhor, se você estuda a Bíblia, se você está comprometido com andar certo, o que está acontecendo com essa árvore que só dá fruto mal? Você tem uma árvore boa, que produz bons frutos, que produz frutos gostosos, eventualmente vai sair um frutinho podrinho lá. Não sai? De vez em quando sai. Você pega uma árvore que você tem em casa lá no quintal, de vez em quando tem um frutinho lá amargo, né? Mas não é para ser toda hora isso aí. É tanto que João vai falar, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado perante o Pai. Então, esse fruto amargo que a gente dá é para ser um erro de rota, gente. Não é para a gente estar produzindo fruto amargo o tempo inteiro. A questão é, a cada nova estação, é para a gente produzir mais frutos, frutos mais vistosos, frutos que as pessoas vão provar dele e falar, uau, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Dessa forma, a gente glorifica a Deus. E aí, tem alguma coisa errada se o cara só produz frutos maus. Então, salvo que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando, muitas vezes é questionável, né? A gente nunca pode julgar a salvação de uma pessoa. Julgar a salvação é uma das coisas mais complicadas que tem, né? Mas a Bíblia está dizendo que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, uma pessoa que só anda errado, né? Não está nem aí para nada, não sei o quê, pode acontecer dela não ter nascido de novo. Agora, a Bíblia também diz, julgue-se cada um a si mesmo, né? Não sou eu que vou ficar falando, fulano não nasceu de novo, não, fulano só faz coisa errada. Porque a Bíblia também diz sobre cauterizar a voz do Espírito Santo, né? Então, você pode ter recebido de Deus o dom da graça, ter nascido de novo, ter se apaixonado por Jesus e pode ter se esfriado e passado a viver uma vida completamente devassa, por assim dizer, levada pelas paixões. É possível que isso aconteça. O Espírito ainda está dentro de você. Porque o que você faz? Você cauteriza a voz do Espírito. Agora, alguém vendo esses frutos, alguém olhando para mim lá na faculdade, lá, Unesp Bauru 2010, ia falar que eu era crente? Nem a pau, velho. Nem a pau. Então, a gente precisa se preocupar com esses frutos. Não é normal que a gente fique frutificando fruto podrinho, fruto feinho. A gente precisa
jorrar águas poderosas, porque a fonte de vida está dentro de nós. Amém? Agora, qual que é o segredo, então, para produzir frutos? João capítulo 15, verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. É o que eu falei. Se não tiver alguma coisa ligando o fruto com o caule, não tem como nascer fruto. Não tem como. Então, se a gente for o ramo, mas estiver desligado da seiva bruta, do alimento, da graça de Deus através de Jesus Cristo, não tem como produzir fruto bom. Agora, se você está ligado, mesmo que demore, esse fruto vai vir, porque você precisa permanecer. João 8,32 diz o quê? Texto muito conhecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é isso? Ninguém leu 31. Se permanecerdes em mim, serão meus discípulos, e então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse João capítulo 15, ele fala por 3 ou 4 vezes sobre permanecer, né? A gente tem ouvido isso algumas vezes também lá, né? Contemplar a Deus e permanecer. Não vai ser de uma hora para outra que você vai ser transformado, não vai ser de uma hora para outra que seus problemas vão acabar, mas a gente é chamado a permanecer. Permanecer em oração, permanecer em fé, permanecer ligado à videira, e aí os frutos vão aparecer. Se a gente estiver ligado à videira, vai vir tanta seiva que você não vai conseguir conter. Você vai precisar dar fruto. É ou não é verdade? Então esse é o segredo, gente, para dar fruto. Quem não está dando fruto precisa permanecer mais em Cristo, gastar mais tempo com o Senhor para poder dar fruto e que seus frutos glorifiquem a Deus. Agora vamos entrar na definição da palavra adoração. Celeste já falou bem aí, adoração. Adoração é se prostrar, reverenciar, prestar culto. Então veja, na nossa cultura pós-moderna, a gente acha que existe uma escala que é assim: eu gosto de você, daí quando eu gosto um pouco mais eu adoro você, daí quando eu tô um pouco mais gostando de você, daí eu te amo. Então a gente acha que amar é gostar muito, que gostar é amar um pouquinho, né? E que no meio dele está o adorar. Mas o que a Bíblia nos traz sobre adoração é algo em que você se prostra diante daquilo, você reverencia aquilo, nossa, cara, aquilo é o que tem de mais incrível. Então fica aqui a ressalva, né? De dizer, nossa, adoro aquilo, adoro isso. Claro, cabe um curso aqui para falar sobre o poder da palavra, né? Existia um pastor chamado Pastor Bud, que foi o cara que introduziu o Verbo da Vida e o Rema aqui no Brasil. Ele era um americano, veio para cá sem nada e construiu todo esse ministério. E ele dizia que para saber se a pessoa estava gastando tempo com Deus, era 5 minutos conversando com ele, porque a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Então, se a pessoa tem dentro dela essa intenção, essa expressão de reverenciar, de cultuar o Senhor, automaticamente palavras de adoração, de louvor vão sair. Então a gente pode dizer até de certa forma que a adoração, né, o louvor, ele nasce no coração, com um coração adorador, com o coração de alguém que quer reverenciar o Senhor, e que ele se expressa através da nossa boca com palavras de louvor. Então a adoração, ela nasce no coração, fruto de um espírito submisso, de alguém que quer reverenciar o Senhor com a sua vida, que quer se prostrar diante da beleza do Senhor, e ela é liberada através de palavras de louvor ao Senhor. Mas eu comecei a falar e me embananei. O pastor Bud falava isso, que a gente tinha que tomar muito cuidado com as coisas que a gente falava. Então, ele brigava com as pessoas quando alguém falava assim com ele: ai, pastor, estou morrendo de fome. Meu querido, você não está morrendo de fome. Você não sabe o que é morrer de fome. 40 dias sem comer, você não morre de fome. Então, se você dizer que você está morrendo de fome, você está exagerando um pouquinho.
assim, como eu disse, cabe um curso para falar da importância da palavra, mas eu acho que vale a reflexão da gente sempre pensar e dizer: nossa, eu adoro essa pessoa, eu adoro esse artista, eu adoro chocolate. E, é claro, eu às vezes falo isso, mas, de novo, fica a reflexão para a gente pensar, porque a adoração perdeu a sua... Essa palavra perdeu um pouco do significado, né? Então, a gente deveria dizer adoro a Deus, mais nada. Só que também a gente não vai ser o chato de alguém dizer, nossa, adoro tal música. Não, eu só adoro a Deus. Não é assim também. Mas vamos se policiar, porque essa palavra adoração, ela fala sobre uma atitude de coração de, sabe assim, sabe João, quando ele viu ao anjo lá, e ele se jogou no chão querendo adorar, ele não queria nem olhar para o anjo, e o anjo falou, não, levanta aí que eu não sou o cara, eu sou só o anjo, não se prostra. Sabe assim, essa atitude de, cara, não sou digno nem de olhar, essa atitude, esse quebrantamento, isso é uma atitude de adorador. Agora, vamos pegar alguns textos para a gente entender um pouco melhor isso. Glau, abre para mim 1 Coríntios 1, 9, e abre para mim 1 Samuel 25, 14. Deixa eu ver se é primeiro ou segundo. Acho que é primeiro. Vai abrindo primeiro aí. É primeiro, sim. Posso ler? Pode. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Nossa, eu li tudo junto, né? Sem problema, eu só preciso do começo do verso. Então, esse texto está dizendo que Deus nos chama à comunhão. Ele quer ter uma intimidade com a gente. Agora, o que fala 1 Samuel? 25:14, é isso? 1 Samuel 25, 14. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele o pôs a correr. É esse mesmo? 2 Samuel, experimenta. 2 Samuel 25, 14. Ai, desculpa. Salmo 25, 14, Iri, perdão. Então, peraí. Salmo 25, 14. Vinte-cinco, 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ó, ele comunica conosco segredos, e ele nos dá a conhecer a sua aliança. E a Glau leu que Deus nos chama à comunhão. Agora, como é que é esse negócio de a gente se prostrar a Deus e adorá-lo como o Pai maravilhoso, incrível, dono de toda a glória, criador do universo, todo exaltado, adorado, não pode nem olhar para a cara dele, tão top que ele é, e nós somos tão ruins. E ele fala que ele quer andar do nosso lado, nos dar a conhecer a aliança e negócio. Como é que pode isso aí? Porque, pensa comigo, eu sou fã de um artista, ele chama-se Ed Mota. Vocês devem ouvir falar do tempo que ele cantava Manuel. Ele é simplesmente o melhor intérprete brasileiro. Ele é um músico incrível, assim. Incrível, incrível. Eu gosto muito do John Mayer também. Se eu tivesse perto desses caras, eu não sei nem o que eu ia perguntar para eles. Outro dia me perguntaram assim, se você pudesse jantar com uma pessoa, quem que você escolheria? Cara, eu não sei nem o que eu ia conversar com o Ed Mota. Então, por que eu tô falando isso? Assim? Porque quanto mais uau a pessoa é, mais distante você fica dela, né? O Clóvis de Barros Filho outro dia falou também um negócio exatamente isso. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, menos é possível, naturalmente falando, que você coloque ela dentro de um pedestal.
Você ama muito uma pessoa, nossa, o cara mais lindo do mundo, não sei o que, casou. Vai ficar banal. Aí você não vai mais amar ele, você não vai mais, né? E aí, como é que essas duas coisas andam juntas, cara? Esse cara que é o criador do universo, falei para vocês, a gente é uma poeira cósmica no universo, cara. Uma poeira, não é uma poeira, a gente é uma poeirinha cósmica no universo. E esse cara que criou tudo quer andar comigo. Como que conversa adorar esse cara, uma atitude completamente que a gente se rebaixa perante ele, e ele quer ter uma aliança com a gente de proximidade, de andar. Como que funciona isso? É tão incrível que isso só acontece com Deus, né? Porque, naturalmente falando, quanto mais a gente se aproxima de uma pessoa, mais banal fica. Quanto mais a gente a conhece na intimidade e vê ela sem maquiagem, com roupa de dormir, com cara do que acordou, mais você tira ela do pedestal e mais próximo ela fica de você. Mas com Deus não é assim que acontece. Quanto mais a gente o conhece, mais a gente se encanta e mais a nossa cabeça fica baixa na hora de adorá-lo. Quanto mais você o conhece, mais ele te transforma de glória em glória na imagem do seu filho. E mais obediente você fica, e mais frutos você dá, e mais exaltado ele é na sua vida, e mais glorificado ele é na sua vida. Com Jesus é completamente diferente. Quanto mais você o conhece, mais você o reverencia. Às vezes a gente fala assim, cara, é Deus e é meu pai, sabe? A gente fica assim, sem pudor, sabe? Você abre a geladeira da casa do seu pai, não abre? Então com Deus é assim também. É mais ou menos, em certa parte é. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você o conhece, cara, mais quebrantado você fica. Mais pobre de espírito a gente fica. Que é assim, por mim mesmo, cara, não tem como. Quanto mais eu leio, mais eu falo, meu Deus, eu não sei nada, moço. Quanto mais eu estudo da palavra, eu falo, caramba, velho, tem gente muito melhor que eu. E é assim com Deus. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente contempla a face dele, mais a gente percebe. Imagina um prédio, assim, um prédio. Quanto mais a gente se aproxima, talvez o prédio, é que a gente não tem uma mesma referência. Eu ia falar de um prédio aqui, New York, aqui de Bragança. Talvez é o prédio mais alto, já foi. Da minha casa eu vejo New York. New York cabe aqui, assim, ó, se eu olhar. Quanto mais eu me aproximo dele, mais alto eu tenho que olhar. Quanto mais eu chego perto da base do prédio, mais para cima eu tenho que olhar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo a grandeza dele e a minha finitude. Isso só acontece na adoração. Incrível isso, né? Então, por que a boca fala do que o coração está cheio? Por que Deus ele se alegra e ele está procurando pessoas que o adorem em espírito primeiro e em verdade? Quando eu tenho uma atitude de adorador no coração, aí faz sentido eu abrir minha boca para exaltar o nome dele. Caso contrário, são palavras vãs. Vamos dar uma olhada o que ele falou em Isaías. Eu vou ler Isaías capítulo 1, versos de 11 a 17. Vou passar um pouquinho do horário rapidinho, tá, gente? Uns 10 minutinhos. Olha como é que o profeta Isaías começa o seu livro. Vai vendo. Verso 11 diz assim: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto do holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu que só pisardes os átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada aos ajuntamentos solenes. Olha o que ele está falando aqui, velho. O que é o ajuntamento solene trazido para os nossos dias hoje? É a cúpula da igreja, sabe? Os pastores mais famosos, tal, aquele pessoal, prega tal, e é cantor famoso e tal. Esse é a cúpula, né?
existe iniquidade lá. A gente já escutou falar de umas groselhas. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Só fazer um parênteses aqui. A gente sabe que ele não está falando para a igreja aqui, né, gente? A gente sabe que ele está falando aqui com Israel, né, com o povo de Israel, salvo todos os parênteses, né, que a gente já sabe, né? Ele não está falando para nós, mas mesmo assim a gente pode usar esse exemplo e aprender alguma coisa daqui, né? Verso 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, representai ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, o que ele está falando aqui, cara, para de ficar me trazendo o negócio de sacrifício, que você está fazendo isso aí e vivendo outra vida, nego. Olha o que ele está falando no verso final aqui. Atente à justiça, repreenda o opressor, defenda os pobres, defenda o direito do órfão, pleiteie o direito da viúva. Você quer me agradar, nego? Tem uma vida que expressa isso. Vai cuidar dos pobres e das viúvas. Tiago fala, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, Deus está falando aqui, cara, sabe? Precisa mais ficar fazendo oferta, não. Oferta de sacrifício, oferta de louvor. Não precisa mais, não. Eu quero que você ande certo, já tá de bom tamanho para mim, tá bom? Porque ficar trazendo sacrifício vão, não resolve para mim, querido. Não resolve. É por isso que não adianta eu ir lá e cantar abro mão dos meus sonhos. Melhor não cantar. De verdade. Deus não vai ficar bravo com você. Ele não vai te destituir da posição de justo que você tem. Ele não vai te amar mais nem menos. Nem um pouco. Tá? Mas vamos ser coerentes com aquilo que sai da nossa boca. No Antigo Testamento todo, e aqui a gente estava lendo sobre o Antigo Testamento, Deus institui o tabernáculo como um lugar da presença dele, né? O povo foi conduzido na saída do Egito por uma nuvem de fumaça durante o dia que cobria eles do sol, um guarda-chuva móvel, e uma torre de fogo pela noite para os esquentar e tal. Depois Deus institui lá no Êxodo que eles deveriam fazer um tabernáculo e ele dá todas as direções, as medidas, tudo, para que fosse uma tenda móvel, né? Porque afinal de contas eles eram nômades, eles se moviam de um lugar para o outro, eles estavam cruzando o deserto. Mas aquele lugar que Deus estabelece como tabernáculo é o lugar da presença dele, especificamente no Santo dos Santos. Então, ali já mostra a intenção de Deus de querer ter comunhão com a gente. Então, o lugar que as pessoas iam fazer os sacrifícios vicários, que eram sacrifícios para cobrir o pecado, porque não lavava, né? Mas por causa do pecado, os sacrifícios de purificação e os sacrifícios de louvor eram aquele lugar do tabernáculo. Então, Deus estabeleceu um lugar para a presença dele estar e para ele ter comunhão com o homem ali. E ali era o lugar que Deus estava e ali era o lugar que as pessoas iam adorar a Deus. Iam sacrificar, mas não só sacrifícios vicários, como sacrifícios de louvor. E tudo naquele templo apontava para Jesus. Cada coisinha lá, a pia do propiciatório, a cortina, o Santo dos Santos, os pães, tudo que tinha lá, de alguma forma apontava para Jesus. E aqueles sacrifícios, sejam vicários ou sejam de louvor, eram sacrifícios imperfeitos, porque eles precisavam ser refeitos em todo momento. E aí, quando Cristo vem e nos religa a Deus, ele faz com que os sacrifícios que a gente oferecesse agora, sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios, o Novo Testamento vai dizer,
não seja mais um sacrifício vão. Não que a gente vá fazer uma vez só, né? Porque se a gente se agrada do Senhor, é prazer para nós fazer isso, e a gente gosta de falar palavras boas ao Senhor, mas a questão é, quando Jesus vem e se sacrifica por nós, ele nos religa a Deus, e aí a gente está capaz de fazer uma adoração perfeita, já que a adoração é fruto de um espírito submisso, já que a adoração é fruto de uma posição do espírito, e o louvor é a forma que a gente expressa isso com palavras. Então, por causa do sacrifício de Deus, pelo fato de estarmos ligados a Deus, o lugar de sacrifício é no espírito. Se a tenda da promessa lá, o tabernáculo, era o lugar em que as pessoas iam adorar, porque era lá que estava a presença de Deus, e agora a presença de Deus mora dentro de mim, que sentido faz eu ir lá no templo para cantar ao Senhor? A adoração é dentro. A gente, no culto público, adora para fora, né? A gente canta, a gente exalta, mas a adoração é dentro, de fato, porque aquele que precisa ser adorado está dentro de mim. A gente faz uma expressão, uma evidência externa cantando quando a gente se reúne, amém? A Bíblia diz que a gente precisa congregar, mas o que eu estou dizendo é: cante louvores na sua casa. Esse espírito contrito e quebrantado. Vamos ler Isaías 29, 13 para a gente fechar. E Salmo 51, Ive. Salmo 51, 16, 17, Bruna, Isaías 29, 13. Por favor. Quem achou, pode ler. Isaías 29, 13. Uhum. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Obrigado. Então ele está falando aqui o que a gente estava dizendo, né? Para cumprir tabela ele já não quer mais. Se for só, sei lá, para cantar porque todo mundo está cantando, não é isso que ele está interessado. Lê aí, Ive, Salmo 51, 16, 17. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário. Não te agrada de sacrifícios, do contrário. Eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, Davi está falando assim: eu não vou sacrificar e nem queimar gordura em holocausto, porque não é isso que você está procurando. O que você está procurando é um coração contrito e quebrantado. Um coração que reconhece que, de fato, a gente não é nada, que, de fato, a gente merecia com muita força ir para o inferno, e que, de fato, na sua poderosa graça, ele vem, nos salva, faz a gente dar meia volta, agora a gente está caminhando para o céu, se parecendo com ele. A gente é pequeno, pequeno, pequeno. Quanto mais a gente percebe isso, mais o nosso coração, o nosso espírito se quebranta na presença dele. Deus, como eu não sou nada. Aliás, como eu sou tudo hoje por causa de você, mas como eu não era nada em mim mesmo. E isso é o que ele está procurando. Quem tem esse coração de adorador, e de novo, não estou falando do músico, eu estou falando do filho, não estou falando da equipe de louvor, porque receberam o dom de serem afinados e cantam no tom, o que eu às vezes não faço, mas porque é uma coisa de filho, é uma coisa de uma atitude de coração um coração que entendeu que a gente não merece nada e que ele nos deu tudo. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu preciso olhar para cima e, consequentemente, mais eu abaixo minha cabeça diante da grandeza dele. Naturalmente, palavras vão fluir e atitudes vão fluir. Não é sobre ir lá e cantar, é sobre viver uma vida, porque eu entendi que é assim. Eu entendi que ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. E agora não sou mais eu quem vivo, mas ele vive em mim. Por isso, eu não sou dono de mim mesmo e eu não tenho que fazer só o que eu quero. Muitas vezes,
Adoração é você dizer não para sua carne e fazer o que você sabe que Jesus faria no seu lugar, né? E às vezes dói. Não é fácil, não. É por isso que é sacrifício de louvor. Senão seria alegria de louvor, mas é sacrifício. Às vezes é doído. Nem sempre é fácil. Mas entendendo isso com o coração submisso, a gente é capaz de ser verdadeiros adoradores e expressar com nossa boca aquilo que o nosso coração já entendeu. Amém? Acho que eu estou já sendo repetitivo já. Acho que deu para entender a minha mensagem. Amados. Fala aí, C. Sua pergunta qual era mesmo? Eu respondi? Sobre adoração e louvor. Porque tem um versículo também que diz que ele não divide a honra dele com ninguém, né? A glória dele. Uhum. Então, eu acho importante a gente realmente se policiar, né? A Com as gente fica falando, palavras. eu adoro isso, eu adoro. Mas ficou bem explicado, sim, Gu. Muito bom. Amém. Às vezes a gente usa palavras que passaram a ter um novo significado para nós, né? Por exemplo, a gente estudou na matéria passada a palavra aliança, né? A gente acha que aliança é um combinado, assim, fiz um combinado ali, vou pagar no fim do mês, essa é a aliança. Cara, não, aliança com Deus é whole other story, completamente outra coisa, completamente outra história. Então, adoração é a mesma coisa, né? A palavra foi gastando, e a gente acha que adorar é gostar muito, mas não é. Então, tudo bem eu falar a palavra adorar, desde que seja entendendo que eu não estou usando a palavra certa, né? Quando a gente canta como ministros de louvor, né? Existem algumas músicas que a gente canta que não são para nós. Às vezes a gente canta assim, mesmo sendo assim, fraco, pecador, Deus me ama. Mesmo sendo assim, mesmo sem merecer, Deus me ama. E tem umas músicas bem pior, né? Mas essa é uma delas. Quando eu estou cantando isso, de duas uma. Ou eu estou me colocando no lugar desta pessoa que está recebendo a Cristo nesse dia e eu estou ministrando para ela e dizendo, olha, irmão, tô do teu lado, cara. Estamos aqui, vamos junto, tal. Ou eu não recebi a Jesus, porque ele me coloca numa posição que eu estou negando quando eu canto isso, né? Tem outra música que diz assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. A Bíblia traduz coração por espírito, na maioria esmagadora das vezes. Então você está dizendo, pai, me dá um espírito igual ao teu. Ele fala, já dei, querido. Como é que você quer outro? Você quer que eu morra na cruz de novo? Tem como. Agora, se você entender, não, é que eu estou querendo dizer é que assim, eu quero o jeitão de Jesus de viver, sabe? Esse Jesus assim. Então você não está falando coração, então é alma, né? Então cuidado com o que a gente canta, né? Eu acho que aí ela é meio subjetivo, né? Porque ela está colocando ali que ela quer se aproximar mais, né? Tipo, aquela história de trocar o coração de pedra por um coração de carne, né? Uhum. E isso a gente só consegue com a presença do Senhor, porque você por você mesmo é impossível. Eu falo isso por mim. Meu coração é duro, horroroso, e o Senhor vem todo dia moendo ele e falando para mim, ó, hoje eu faço ele um pouquinho mais de carne do que ele era antes, né? Então é meio subjetivo, mas tem música aí pior, tem aquela do Favo de Mel que fala que você tipo assim, minha vitória tem sabor de mel, ou seja, que o Senhor vai fazer uma vingança para você, né? E aí eu não concordo, não compactuo com essa música, né? E nem gosto de ouvir ela. Eu nunca ouvi. Você nunca ouviu? Não. A minha vitória. É que assim, na minha família tem muitos os canelinha de fogo, né? Sei. Então tem aquelas músicas bem pentecostal mesmo, sabe? Uhum. E numa dessa tem uma que fala que a minha vitória vai ser vai ter sabor de mel, né? E aí a música fala, tipo, ela faz uma referência como se fosse Deus estivesse vingando, tipo, a pessoa, né? Uhum. E o Senhor não vinga ninguém, né?
A gente colhe o Ela disse que se você passar pela prova e ninguém te ajudar, Deus vai te vingar, né? Não é isso? Mais ou menos. Quem viu ela passar para a prova e não ajudou, depois vai se ver com sofrer as Deus. consequências. Acho que é isso. Ela recebeu a marca lá, e se você morrer, e se você matar Caim, você vai ser 7 vezes mais, vai sofrer 7 vezes mais a condenação, né? O jeito, é exatamente o que você acabou de falar. Quando a gente não tem intimidade, quando a gente não procura ficar mais perto, né? Andar com ele, ouvir a palavra dele mesmo, estudar sobre a palavra dele, a gente acaba achando que o que as pessoas falam, tudo que falam para nós é verdadeiro, né? E aí você só vai conseguir pesar a diferença disso, até mesmo na palavra adorar, que depois que eu realmente compreendi o significado, é uma coisa que eu deixei de utilizar no meu dia a dia, né? Eu só adoro ao Senhor, mas, né, a gente não vai ficar corrigindo, igual você falou, Não vamos ser os chatos, né? Exatamente. Você sabe aquele texto que diz assim, que não cai uma folha de uma árvore sem que não seja da vontade do Senhor? Onde é que está esse texto? Sabe, Ivi? Peraí. Deixa eu ver se está no lugar certo, peraí. Nem adianta procurar, esse texto está no Alcorão, velho. Esse texto não é bíblico. É verdade! Então, olha como é que é. Às vezes a gente vai reproduzindo as coisas, né? Não tem um texto que diz assim, às vezes não tem. Você já tinha falado isso, eu anotei aqui. Então, realmente, a gente precisa estar atento ao que a gente está cantando e não vamos ser chato, mas a gente precisa ficar atento mesmo, né? Beleza, gente? Fala, eu acho que também é questão de discernimento, né? Das coisas que a gente escuta. Porque, assim, infelizmente, tem músicas boas e tem músicas que não são tão boas. E, infelizmente, hoje em dia, tem muita banda gospel e tem muita música que não é para adoração, para louvor da glória de Deus. E eu gosto muito daqueles louvores que estão exaltando a natureza de Deus, falando das suas obras, das suas maravilhas, das coisas que ele fez, que está na palavra, porque eu acho que isso adora ele. Mas muitas vezes, eu sou o tipo da pessoa que eu canto muito na minha casa, e às vezes eu canto muitas músicas repetidas, porque quando eu gosto de uma música, eu gosto de cantar de várias vezes. E às vezes eu fico pensando, nossa, pai, eu nem te perguntei se você queria que eu cantasse essa música, que eu te louvasse dessa música. Aí às vezes eu fico falando assim, Espírito Santo, que música o senhor quer que eu cante? Que música? E às vezes ele faz exatamente aquilo que você tinha falado, Gustavo, de ele mesmo dar o louvor. Ele mesmo fala através da sua boca. Então, ele vai te dando canções novas, ele vai te dando palavras que vai saindo dentro de você, né? Então, eu acho tão bonito porque nós fomos criados para adorar a glória dele, inclusive os seus próprios anjos o adoram constantemente. Então, ele não precisava receber a nossa adoração, mas ele deseja que a gente queira, né, estar nessa comunhão com ele, né? Que prazer para nós poder participar disso, né? Que o universo todo adora ao Senhor com música, o universo todo. Pois eu vou trazer um vídeo para vocês, se vocês não viram ainda. As baleias, as estrelas, tudo tá fazendo música para o Senhor 24/7. Oi. Eu já vi Um dia o pastor falou que o pernilongo adora o Senhor, né? E quando a gente mata um adorador. Enfim, gente, vamos embora que eu tenho reunião agora de mentoria 8h30. Obrigado, queridos. Peço desculpas aí, que eu saí no meio, minha cliente me ligou da delegacia, tive que dar uma atenção. Imagina. Beijo, gente. Boa semana. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.